Um milionário entra calmamente em um supermercado elegante ao lado de sua nova namorada, certo de que deixou o passado para trás. Até que, ao chegar ao caixa, fica sem fôlego. Sua ex-esposa está lá, grávida, trabalhando com uma expressão que mistura resignação e mistério. O encontro é desconfortável, mas o que ele presencia em seguida revela um segredo oculto por anos. Uma revelação tão impactante que abala sua realidade e o obriga a enfrentar consequências que jamais imaginou. O ar-condicionado do supermercado Pão de Açúcar zumbia com um murmúrio constante que se misturava ao som de carrinhos deslizando sobre o piso de cerâmica polida. As luzes fluorescentes criavam um brilho artificial que banhava os corredores em uma tonalidade fria e uniforme, contrastando dramaticamente com o calor sufocante que esperava lá fora nas ruas de São Paulo. Era uma tarde de janeiro e o termômetro marcava 34 graus Celsius no exterior. Mas dentro do estabelecimento, a temperatura perfeitamente controlada oferecia um refúgio temporário do verão brasileiro. Tiago Almeida caminhava com passo decidido pelos corredores, sua presença imponente, destacando-se mesmo na multidão de compradores vespertinos. Aos 42 anos, irradiava aquela confiança particular que só vem com o sucesso empresarial sustentado. Ombros erguidos, olhar direto e uma maneira de se mover que sugeria que o tempo era um recurso valioso que não podia ser desperdiçado. Sua camisa de linho branca, perfeitamente passada apesar do calor, e seus mocassins italianos falavam de prosperidade sem ostentação. O cabelo preto, apenas salpicado de grisalho nas têmporas, estava penteado para trás com gel, e seus olhos castanhos escuros examinavam meticulosamente os produtos nas prateleiras, enquanto consultava a lista de compras em seu telefone. Ao seu lado, Laura Mendes mantinha o passo com a graça natural de quem está acostumada a navegar espaços de poder. Aos 35 anos, era uma advogada que havia construído sua reputação nos tribunais mais competitivos da cidade, e isso se refletia em cada aspecto de sua aparência cuidadosamente cultivada. Seu terninho azul marinho se ajustava perfeitamente à sua figura atlética, resultado de sessões matinais na academia que começavam invariavelmente às 5h30 da manhã. Seus saltos de altura moderada clicavam ritmicamente contra o chão enquanto caminhava, e seu cabelo castanho claro, preso em um coque francês impecável, emoldurava um rosto de traços angulares que irradiava inteligência e determinação. "Precisamos de mais alguma coisa do corredor de produtos orgânicos?" perguntou Laura, consultando sua própria lista em um aplicativo de notas digitais. Sua voz carregando aquele tom profissional que raramente abandonava, mesmo nos momentos mais íntimos. Suas unhas, perfeitamente manicuriadas em um tom nude discreto, tamborilavam levemente sobre a tela do telefone enquanto esperava a resposta. Tiago franziu a testa levemente, uma expressão que havia aperfeiçoado durante anos de reuniões de negócios, onde cada decisão podia significar milhões de reais. "Acho que temos tudo o essencial. Só precisamos passar pela seção de carnes e depois pelo caixa." Sua voz tinha aquela cadência pausada e reflexiva que havia desenvolvido desde que sua empresa de desenvolvimento de software começara a se expandir internacionalmente. Cada palavra parecia medida, calculada para transmitir exatamente a informação necessária, sem desperdiçar sílabas. Enquanto se dirigiam à sessão de açougue, Tiago não conseguia evitar que sua mente divagasse para a apresentação que teria no dia seguinte com investidores potenciais do Vale do Silício. Sua empresa, Tech Solutions São Paulo, havia desenvolvido uma plataforma de gestão empresarial que estava atraindo atenção internacional. E as próximas 48 horas poderiam determinar se conseguiriam a expansão que havia planejado meticulosamente nos últimos 2 anos.
Essa tendência a se perder em pensamentos sobre o trabalho era algo que havia definido grande parte de sua vida adulta. Era uma característica que havia contribuído tanto para seu sucesso profissional, quanto para as complicações em suas relações pessoais. Sua mente funcionava como uma máquina de resolver problemas constantemente ativa, sempre buscando a próxima oportunidade, a seguinte otimização, o próximo passo estratégico que o manteria à frente da concorrência. O supermercado ficara mais concorrido à medida que a tarde avançava, enchendo-se de famílias que aproveitavam as horas após o trabalho para fazer as compras semanais. Crianças corriam entre os carrinhos, enquanto suas mães negociavam pacientemente quais cereais açucarados seriam permitidos naquela semana, e funcionários com coletes distintivos reabasteciam as prateleiras com eficiência mecânica. A atmosfera era tipicamente brasileira em seu calor humano. Conversas animadas entre conhecidos que se encontravam casualmente, funcionários que saudavam clientes regulares pelo nome e aquela sensação geral de comunidade que permeava mesmo os espaços comerciais mais grandes. Era um contraste marcado com os ambientes corporativos esterilizados, onde Tiago passava a maior parte de seus dias, e parte dele apreciava genuinamente esses momentos de normalidade doméstica. No entanto, havia uma inquietação persistente que vinha crescendo em seu interior nas últimas semanas, uma sensação de que algo faltava em sua vida cuidadosamente estruturada. Apesar de todos os seus logros profissionais e da relação estável que mantinha com Laura, existia um vazio emocional que ele não conseguia identificar completamente, muito menos preencher. Era em momentos como esses, realizando atividades mundanas, como comprar mantimentos, que Tiago se permitia refletir sobre a estranha dicotomia que havia chegado a definir sua existência. Por um lado, havia construído meticulosamente uma vida que qualquer observador externo consideraria bem-sucedida. Uma empresa próspera que empregava mais de 50 pessoas, um apartamento no exclusivo bairro de Vila Nova Conceição, com vista panorâmica para a cidade, um carro alemão que havia sido seu presente pessoal, após fechar o contrato mais grande de sua carreira, e uma relação com uma mulher inteligente e ambiciosa, que compartilhava muitos de seus valores profissionais. Por outro lado, existia uma sensação persistente de que toda essa construção cuidadosa era de alguma maneira superficial, como uma fachada elaborada que ocultava uma fundação instável. Era uma inquietação que se manifestava nas horas mais silenciosas da madrugada, quando o ruído constante da ambição se aquietava o suficiente para permitir que pensamentos mais profundos emergissem à superfície. Laura havia notado esses momentos de introspecção. Embora sua resposta típica fosse sugerir que talvez ele estivesse trabalhando demais e precisasse de umas férias, era uma solução prática e lógica, exatamente o tipo de abordagem sistemática de resolução de problemas que havia feito dela uma advogada tão eficaz. No entanto, Tiago suspeitava que a inquietação que sentia não era algo que pudesse ser resolvido com uns dias em Fernando de Noronha ou Salvador. Enquanto navegavam para a sessão de laticínios, Tiago observou Laura com uma mistura de admiração e algo que poderia ter sido melancolia. Ela revisava meticulosamente as datas de validade nos iogurtes, comparava preços por unidade com a eficiência de um computador e organizava mentalmente a sequência ótima de compras para minimizar o tempo total no supermercado. Era fascinante observar sua mente analítica em ação, mesmo nesse contexto doméstico. No entanto, havia algo nessa eficiência implacável que também o inquietava levemente. Sua relação, que havia começado pouco mais de um ano antes, quando se conheceram em uma conferência legal sobre propriedade intelectual em tecnologia, havia seguido um padrão similar de otimização.
Haviam determinado rapidamente sua compatibilidade em termos de objetivos profissionais, estabilidade financeira e preferências de estilo de vida. Haviam estabelecido horários que maximizavam tanto o tempo juntos quanto seus compromissos profissionais individuais. Até haviam discutido abertamente um cronograma tentativo para marcos de relação futuros. Morar juntos em 6 meses, noivado em 2 anos, casamento antes que ela completasse 40. Tudo era lógico, sensato e mutuamente benéfico. E, no entanto, havia momentos como esse quando Tiago se perguntava se o amor verdadeiro se supunha ser tão eficiente. "Você está bem?" perguntou Laura, notando que ele havia ficado calado por vários minutos enquanto ela selecionava produtos. "Você parece distraído. É por causa da apresentação de amanhã?" Tiago sorriu, apreciando genuinamente sua observação. Uma das qualidades que mais valorizava em Laura era sua capacidade de ler os sinais sutis em seu comportamento e responder apropriadamente. "Só estou processando algumas ideias para a reunião", mentiu suavemente, não querendo mergulhar em uma conversa sobre suas reflexões existenciais no meio do corredor de cereais. "Se precisar ensaiar sua apresentação quando chegarmos em casa, posso revisar alguns documentos legais que tenho pendentes." "Sem problema", ofereceu ela, sua consideração prática manifestando-se da maneira que havia chegado a caracterizar sua dinâmica de casal. Era apoio genuíno, expresso em termos de gestão eficiente do tempo e responsabilidades compartilhadas. Enquanto se dirigiam finalmente aos caixas registradores, Tiago sentiu uma estranha premonição, uma sensação indefinível de que algo estava prestes a mudar. Era o tipo de intuição que havia aprendido a reconhecer no contexto dos negócios. Aquela percepção sutil de que uma reunião importante estava prestes a tomar um rumo inesperado, ou que uma negociação continha variáveis ocultas que ele ainda não havia identificado completamente. No entanto, nesse momento, rodeado pela familiaridade doméstica do supermercado e pela presença tranquilizadora de Laura ao seu lado, ele não conseguia imaginar que tipo de mudança poderia estar se aproximando. Sua vida, afinal, estava cuidadosamente planejada e controlada. Havia dedicado anos a minimizar as variáveis imprevisíveis e criar sistemas que pudessem lidar com a maioria das contingências. Os caixas registradores estavam moderadamente ocupados para uma tarde de quinta-feira, com filas de 3 ou 4 clientes esperando sua vez. Tiago automaticamente começou a calcular qual seria a mais eficiente, considerando fatores como o número de itens em cada carrinho à frente deles e a velocidade aparente de cada caixa. Era outro exemplo de como sua mente empresarial havia colonizado mesmo os aspectos mais mundanos de sua vida diária. Laura selecionou uma fila e começou a descarregar as compras sobre a esteira transportadora com movimentos econômicos e precisos. Tiago observou esse processo familiar com uma mistura de satisfação e aquela inquietação persistente que não conseguia nomear. Tudo estava prosseguindo exatamente como esperado, e, no entanto, algo em seu interior se preparava para o inesperado. A fila avançava com a cadência previsível de qualquer supermercado em hora de pico. Um passo adiante a cada 2 ou 3 minutos, o som repetitivo de códigos de barras sendo escaneados, o farfalhar de sacolas de plástico sendo abertas e preenchidas. Tiago havia pegado seu telefone para verificar alguns e-mails quando algo em sua visão periférica capturou sua atenção de uma maneira que não conseguia explicar imediatamente. No início, foi só uma sensação, como quando alguém sente que está sendo observado do outro lado de uma sala cheia de gente. Ele ergueu o olhar da tela e permitiu que sua visão deslizasse casualmente para os outros caixas registradores, um reconhecimento inconsciente dirigindo sua atenção para o caixa número 5, 2 filas à sua esquerda.
o mundo pareceu parar. Ali, vestindo o uniforme verde corporativo do supermercado, com uma identificação pendurada em um cordão ao redor do pescoço, estava Gabriela Nunes, sua ex-esposa. A mulher que ele não via nem falava. Há 3 anos, desde que os papéis do divórcio foram assinados no cartório no centro de São Paulo, em uma reunião que durara exatamente 17 minutos e terminara com ambos caminhando em direções opostas, sem uma única palavra adicional. Mas não era só Gabriela. Era Gabriela visivelmente grávida, sua barriga arredondada, esticando o uniforme de uma maneira que sugeria que estava no 2º trimestre, talvez mais adiantada. Suas mãos se moviam com a eficiência profissional desenvolvida através de meses de repetição. Escanear, embalar, receber pagamento, entregar troco, próximo cliente. Mas mesmo dessa distância, Tiago podia ver que havia algo diferente em seus movimentos, uma lentidão que não tinha nada a ver com a gravidez e tudo a ver com uma fadiga mais profunda. O cabelo que ele uma vez conhecera intimamente, castanho escuro com reflexos naturais que se intensificavam durante os meses de verão, agora estava preso em um rabo de cavalo prático que havia perdido o brilho que ele lembrava. Seu rosto, que ele havia memorizado em 1000 momentos diferentes durante seus 8 anos de casamento, parecia mais magro, mais anguloso, como se tivesse perdido peso em toda parte, exceto na barriga, que agora carregava nova vida. Era a Gabriela, mas não a Gabriela que ele conhecera. Essa era uma versão de sua ex-esposa que parecia ter sido moldada por circunstâncias que ele não conseguia imaginar, e a realização o atingiu com uma força física que o deixou momentaneamente sem fôlego. "Tiago, você está bem?" A voz de Laura parecia vir de muito longe, embora ela estivesse parada diretamente ao seu lado. "Você ficou muito pálido." Ele não conseguia desviar o olhar de Gabriela, e como se tivesse sentido o peso de sua observação, ela ergueu o olhar da transação que processava. Seus olhos se encontraram através do espaço do supermercado cheio de gente, e por um momento que se estendeu muito além de sua duração real, o resto do mundo simplesmente desapareceu. Os olhos de Gabriela eram exatamente como ele os lembrava, cor de avelã com destelos dourados que se intensificavam sob certas luzes, mas agora continham uma profundidade de experiência que não estava lá durante seu casamento. Havia surpresa em sua expressão, sim, mas também algo mais complexo, uma mistura de resignação e determinação que sugeria que ela havia aprendido a navegar dificuldades que ele não conseguia começar a compreender. O reconhecimento foi mútuo e instantâneo. Gabriela manteve seu olhar por aproximadamente 3 segundos, tempo suficiente para que Tiago visse uma sequência completa de emoções cruzar seu rosto. Surpresa inicial, seguida de algo que poderia ter sido dor, depois uma compostura cuidadosamente construída. Então, com a mesma graça deliberada que caracterizara seus movimentos durante o casamento, quando queria evitar uma confrontação emocional, baixou o olhar e se concentrou intensamente na transação à sua frente. "Tiago!" A voz de Laura havia adquirido um tom mais urgente. "O que está acontecendo? Você age como se tivesse visto um fantasma." De certa maneira, era exatamente o que havia acontecido. Gabriela havia desaparecido tão completamente de sua vida após o divórcio que, às vezes, ele se perguntava se os 8 anos de casamento haviam sido reais ou apenas uma construção elaborada de sua imaginação. Não houvera contato posterior, não houvera amigos mútuos que proporcionassem atualizações, não houvera presença em redes sociais que ele pudesse investigar discretamente durante momentos de fraqueza noturna. Ela havia simplesmente desaparecido, deixando apenas uma carta que ele encontrara em seu apartamento 3 dias após ela se mudar.
Uma carta que ele lera tantas vezes que tinha cada palavra memorizada. Tiago, preciso encontrar quem sou. Quando não estou tentando ser a esposa que pensei que você precisava, não é sua culpa, não é minha culpa. Simplesmente é o que tem que ser. E agora, ela estava ali, trabalhando em um supermercado, grávida de outro homem, vivendo uma vida que ele não imaginara nem em suas especulações mais selvagens sobre o que havia sido dela. Começou Tiago, sua voz soando rouca mesmo para seus próprios ouvidos. É alguém que eu conhecia há muito tempo. Laura seguiu sua linha de visão e observou Gabriela por um momento antes de voltar sua atenção para ele. Sua expressão se tornara analítica, o mesmo tipo de foco que aplicava quando avaliava evidências em um caso complicado. Uma ex? Perguntou sua voz cuidadosamente neutra. Minha ex-esposa, admitiu Tiago, as palavras sentindo-se estranhas em sua boca após tantos anos sem pronunciá-las em voz alta. A confissão ficou suspensa no ar entre eles como uma bomba relógio emocional esperando detonar. Laura processou a informação com a velocidade analítica que a tornara uma das advogadas mais respeitadas de seu escritório. Mas Tiago pôde ver o momento exato em que as implicações completas da situação se cristalizaram em sua mente. Sua ex-esposa, repetiu Laura devagar, seus olhos movendo-se novamente para Gabriela antes de retornar para estudar o rosto de Tiago com uma intensidade que o fez sentir como se estivesse sendo interrogado em um tribunal. A que desapareceu após o divórcio. A que você nunca menciona. Não era uma pergunta, mas uma declaração de fatos que ela havia compilado durante os meses de sua relação. Laura havia notado, é claro, que Tiago raramente falava de seu casamento anterior. Nas poucas ocasiões em que o tema surgira tangencialmente, ele oferecera respostas vagas e direcionara a conversa para territórios mais seguros. Ela assumira que era simplesmente sua maneira de manter o passado separado do presente, uma compartimentalização emocional que ela respeitara e até admirara. Agora percebia que havia algo mais profundo operando, algo que moldara seu comportamento de maneiras que ela começava a compreender. Sim, confirmou Tiago, sua voz mal audível acima do ruído ambiente do supermercado. Não havia desde o divórcio, completou Laura. E agora ela está grávida? A fila avançara, e agora só restava um cliente à frente deles. Em poucos minutos, teriam que se aproximar de um caixa registrador, fazer a transação e sair do supermercado. A normalidade do processo sentia-se absurdamente desconectada da magnitude emocional do que ele estava experimentando. Tiago conseguiu assentir, incapaz de confiar em sua voz para formar palavras coerentes. Sua mente fragmentara-se em múltiplos fluxos de pensamentos simultâneos, perguntas práticas sobre a situação de Gabriela, especulações sobre as circunstâncias que a levaram a trabalhar nesse supermercado, curiosidade dolorosa sobre o homem que era o pai de seu filho e uma avalanche de memórias não convidadas de sua vida conjugal que ele passara anos tentando processar e arquivar sistematicamente. Durante seu casamento, haviam tentado ter filhos nos últimos 3 anos antes do divórcio. Fora um processo que começara com otimismo casual e evoluíra gradualmente para uma preocupação médica séria, depois para uma fonte de tensão constante e, finalmente, para uma rachadura fundamental em sua relação que nenhum dos dois soubera como reparar. Os médicos nunca haviam encontrado uma causa específica para sua incapacidade de conceber. Todos os exames mostravam que tanto ele quanto Gabriela eram perfeitamente capazes de ter filhos. Era simplesmente uma daquelas situações inexplicáveis que a medicina moderna não conseguia resolver com tratamentos ou intervenções. Haviam provado tudo: mudanças na dieta,
redução de estresse, tratamentos de fertilidade, até acupuntura em um momento de desespero que agora lhe parecia quase cômico. E agora ali estava Gabriela, evidentemente sem problemas para conceber com outra pessoa, trabalhando em um supermercado e aparentemente lutando financeiramente. A ironia era tão cruel que quase parecia deliberadamente orquestrada por alguma força cósmica com um senso de humor particularmente retorcido. Preciso, começou Tiago, mas parou, sem saber como terminar a frase. O que precisava? Falar com ela? Entender o que acontecera com sua vida? Garantir que ela estivesse bem? Fugir da situação antes que se tornasse mais complicada? Laura, demonstrando a inteligência emocional que a tornara uma negociadora tão eficaz, tomou a decisão por ele. Vamos pagar no caixa número 3, disse firmemente, guiando-o para uma fila que os manteria o mais longe possível de Gabriela dentro da geometria do espaço. E depois conversamos no carro. Seu tom não era controlador, mas protetor. Ela avaliara a situação e determinara que Tiago precisava de espaço para processar o que vira antes de tomar qualquer ação que pudesse ter consequências emocionais significativas. Era exatamente o tipo de pensamento estratégico que a atraíra para ele inicialmente, e pelo qual ele estava profundamente grato nesse momento. Enquanto se dirigiam para o outro caixa, Tiago não pôde evitar lançar um último olhar para Gabriela. Ela ajudava uma senhora idosa a embalar suas compras, mostrando o tipo de paciência gentil que ele lembrava de quando visitavam a avó dela nos primeiros anos de casamento. Seus movimentos eram cuidadosos, deliberados, adaptando-se à velocidade da cliente sem mostrar qualquer sinal de impaciência ou irritação. Era um lembrete da pessoa que ela fora durante o casamento, antes de que os problemas de fertilidade e as pressões de sua carreira em ascensão criassem tensões que nenhum dos dois soubera lidar efetivamente. Gabriela fora naturalmente empática e intuitivamente compreensiva das necessidades emocionais dos outros de uma maneira que ele admirara, mas nunca conseguira emular completamente. Vê-la agora, em circunstâncias obviamente desafiadoras, demonstrando a mesma graça natural que caracterizara sua personalidade nos melhores momentos de sua relação, despertava sentimentos que ele trabalhara sistematicamente para suprimir nos últimos 3 anos. A viagem até o carro transcorreu em um silêncio denso que contrastava dramaticamente com a conversa casual que haviam mantido durante todo o percurso pelo supermercado. Tiago empurrava o carrinho com movimentos mecânicos, navegando automaticamente pelo estacionamento, enquanto sua mente continuava processando a realidade do que presenciara. O calor do asfalto subia em ondas visíveis, criando um efeito de miragem que fazia os carros distantes parecerem flutuar em uma superfície líquida. Laura caminhava ao seu lado, carregando as sacolas mais leves com uma eficiência prática que aperfeiçoara através de anos, gerenciando múltiplas responsabilidades simultaneamente. No entanto, Tiago podia sentir a intensidade de sua observação, a maneira como ela monitorava cuidadosamente suas reações enquanto formulava as perguntas que sabia que viriam uma vez que estivessem na privacidade do carro. Uma vez instalados no BMW, com o ar-condicionado funcionando no máximo para combater o calor exterior, Laura girou em seu assento para enfrentá-lo completamente. Sua postura era a que adotava durante depoimentos importantes. Atenta, paciente, mas implacavelmente focada em obter informação completa. Me conte sobre ela, disse simplesmente, sua voz carregando aquela qualidade particular que usava quando criava um espaço seguro para um cliente revelar informações difíceis. Tiago permaneceu em silêncio por um longo momento, suas mãos descansando no volante, embora o carro estivesse estacionado.
Pela janela ele via famílias carregando suas compras, crianças correndo entre os carros, a vida ordinária continuando seu curso normal, enquanto ele lidava com a desorientação de que seu passado e presente colidissem de maneira tão inesperada. Gabriela e eu nos casamos quando eu tinha 28 anos. Começou finalmente, sua voz adquirindo o tom narrativo distante que usava quando precisava apresentar fatos históricos em reuniões de negócios. Ela era professora do ensino fundamental. Nos conhecemos em uma conferência sobre tecnologia educacional, onde minha empresa estava apresentando software para escolas. Ele parou, recordando aquele dia com uma clareza que o surpreendeu. Gabriela estivera na primeira fila, tomando notas meticulosas, fazendo perguntas inteligentes sobre como a tecnologia poderia melhorar as experiências de aprendizado para crianças de diferentes níveis socioeconômicos. Ele fora imediatamente atraído não só por sua beleza natural, mas pela paixão genuína que demonstrava pela educação e seu compromisso evidente com seus alunos. Fora um bom casamento nos primeiros 5 anos, continuou, as palavras sentindo-se estranhas após tanto tempo sem falar desse período de sua vida. Tínhamos objetivos compatíveis, desfrutávamos da companhia um do outro, construímos uma vida que funcionava bem para ambos. O que aconteceu? Perguntou Laura gentilmente, reconhecendo que ele chegara à parte mais difícil da história. Queríamos ter filhos, disse Tiago, a simplicidade da declaração contrastando com a complexidade emocional que representara. Por 3 anos, tentamos conceber. Visitamos médicos, provamos tratamentos, modificamos nossas vidas de todas as maneiras que os especialistas sugeriam, mas nunca aconteceu. A memória daquele período ainda tinha o poder de criar uma opressão física em seu peito. Fora uma época de esperança mensal, seguida de decepção, de relações sexuais que gradualmente se tornaram mais sobre procriação do que sobre intimidade, de conversas cada vez mais tensas sobre alternativas como adoção ou tratamentos de fertilidade mais agressivos. E isso causou problemas entre vocês, observou Laura, seu tom sugerindo que vira padrões similares em casos de divórcio que manejara. Não diretamente, corrigiu Tiago, tentando ser preciso sobre uma dinâmica que levara anos para entender completamente. O problema foi como cada um de nós lidou com a decepção. Eu me mergulhei mais profundamente no trabalho, convencendo-me de que se pudesse construir a empresa suficientemente bem-sucedida, de alguma maneira compensaria por o que não podíamos ter. Gabriela se tornou mais introvertida, mais distante. Começou a questionar tudo sobre nossa relação, sobre se éramos realmente compatíveis, sobre se minha ambição era saudável ou destrutiva. Fora um período de erosão gradual, mais do que de conflitos dramáticos. Noites em que ele trabalhava até tarde e chegava em casa para encontrar Gabriela já dormindo. Manhãs em que ela se levantava cedo para ir à academia ou caminhar, evitando as conversas matinais que outrora desfrutavam. Conversas que se tornavam cada vez mais superficiais, focando em logística prática mais do que em sentimentos ou sonhos compartilhados. Fora a ideia dela se divorciar? Perguntou Laura. Fora mútuo, suponho. Respondeu Tiago, embora mesmo enquanto dizia as palavras, soubesse que não eram completamente precisas. Ambos sabíamos que algo se rompera entre nós. Mas acho que ela foi a primeira a admitir que não sabia como consertar. A conversa final ocorrera em sua cozinha, num domingo de manhã, enquanto ele revisava e-mails em seu laptop e ela preparava café. Gabriela colocara uma xícara à sua frente e dissera simplesmente: "Acho que ambos merecemos a chance de encontrar algo que funcione melhor que isso." Não houvera lágrimas dramáticas nem acusações. Apenas uma resignação tranquila, que de alguma maneira fora mais devastadora do que qualquer confrontação emocional teria sido.
E após o divórcio, ela simplesmente desapareceu, concluiu Laura. Completamente, confirmou Tiago. Deixou seu emprego, mudou de apartamento, não manteve contato com nenhum de nossos amigos mútuos. Era como se tivesse decidido começar uma vida completamente nova e apagar qualquer conexão com o período que compartilháramos. Laura processou essa informação em silêncio por vários minutos, sua expressão reflexiva enquanto considerava as implicações do que ouvira. Tiago pôde ver sua mente legal trabalhando, organizando fatos, identificando padrões, formulando conclusões baseadas em evidências disponíveis. Era exatamente o tipo de análise sistemática que a tornava tão eficaz em sua profissão e que fora uma das qualidades que mais valorizara quando iniciaram sua relação. "E agora?", perguntou finalmente. "Como você se sente ao vê-la após tanto tempo?" Era uma pergunta direta que merecia uma resposta honesta, mas Tiago descobriu que não tinha palavras para descrever a complexidade do que experimentava. Havia choque, certamente, pelo encontro inesperado. Havia curiosidade sobre as circunstâncias que levaram Gabriela a trabalhar em um supermercado quando fora uma professora dedicada e competente. Havia uma preocupação genuína por seu bem-estar, especialmente considerando que parecia navegar a gravidez sem apoio visível. Mas havia algo mais profundo operando também, algo que resistia à categorização fácil. Era como se ver Gabriela tivesse ativado memórias e sentimentos que ele mantivera cuidadosamente compartimentalizados, e agora lutava para manter essas emoções contidas dentro dos limites que estabelecera para sua vida atual. "Honestamente, não tenho certeza", admitiu finalmente. "Há uma parte de mim que quer saber o que aconteceu com a vida dela, como acabou nessa situação. Mas também reconheço que não tenho direito a essa informação. Nosso casamento terminou há 3 anos. Ela claramente tomou a decisão de seguir em frente sem manter qualquer conexão comigo." "Mas você a vê lutando", observou Laura astutamente, "e isso desperta seus instintos protetores." Era uma observação perspicaz que ia direto ao coração do que sentia. Durante o casamento, uma das fontes de tensão fora sua tendência a tentar consertar situações para Gabriela antes que ela expressasse que precisava ou queria sua intervenção. Era um padrão que reconhecera só após o divórcio, durante as sessões de terapia que frequentara, enquanto tentava entender o que dera errado em sua relação. "Sim", admitiu, "e sei que essa reação não é necessariamente apropriada ou bem-vinda." Laura o estudou por um momento antes de falar novamente, sua expressão mostrando o tipo de consideração cuidadosa que precedia declarações importantes nos tribunais. "Você quer falar com ela?", perguntou diretamente. A pergunta o pegou de surpresa, não pelo conteúdo, mas pela maneira como Laura a formulara. Não havia acusação em seu tom, não havia territorialidade ou ciúmes evidentes. Era uma pergunta prática sobre o que ele poderia precisar emocionalmente, formulada com a mesma objetividade profissional que aplicava a problemas legais complexos. "Não sei", respondeu honestamente. "Parte de mim sente que deveria, pelo menos não sei, para fechar o ciclo de alguma maneira. Mas outra parte de mim reconhece que poderia ser injusto para todos os envolvidos, incluindo você." "Por que seria injusto para mim?", perguntou Laura, sua cabeça inclinando levemente de uma maneira que indicava que estava genuinamente curiosa sobre sua lógica. Era uma pergunta que o obrigou a examinar suas suposições sobre relações e exclusividade emocional. Por que assumira automaticamente que seu interesse no bem-estar de Gabriela seria problemático para Laura? Era porque projetava suas próprias inseguranças sobre o passado ou porque internalizara ideias sobre como casais comprometidos deveriam se comportar?
Suponho que assumi que você não gostaria que ficaria desconfortável com a ideia de eu buscar contato com minha ex-esposa, disse devagar, percebendo enquanto falava que estava fazendo suposições sobre os sentimentos de Laura sem realmente perguntar sobre eles. Tiago, disse Laura, sua voz adquirindo o tom pacientemente explicativo que usava quando esclarecia mal-entendidos legais para clientes. Nossa relação não se baseia no fato de fingirmos que nossas vidas começaram no dia em que nos conhecemos. Ambos temos passados, ambos temos relações anteriores que foram significativas e que nos moldaram. O fato de você se preocupar com o bem-estar de alguém que foi importante em sua vida não ameaça o que temos agora. Sua resposta era tão razoável, tão madura, tão completamente consistente com a personalidade prática e equilibrada que ele chegara a admirar, que sentiu-se simultaneamente grato por sua compreensão e levemente envergonhado de suas suposições. Além disso, continuou Laura, um pequeno sorriso aparecendo nas comissuras de sua boca. Se você vai ficar distraído e preocupado com essa situação, prefiro que obtenha a informação de que precisa para resolvê-la em sua mente, em vez de passar as próximas semanas especulando sobre cenários hipotéticos. Era clássica, Laura. Prática, orientada a soluções, focada em resultados eficientes. E ela tinha razão. Ele já podia sentir sua mente começando a construir narrativas elaboradas sobre as circunstâncias de Gabriela, cada uma mais dramática e preocupante que a anterior. Você sugere que eu volte e fale com ela? Perguntou. Sugiro que faça o que sente que precisa fazer, respondeu Laura, mas se decidir se aproximar dela, faça de uma maneira que seja respeitosa de sua situação atual e dos limites que ela possa ter estabelecido. Era conselho sólido, e Tiago percebeu que sua reação à compreensão de Laura estava revelando algo importante sobre a diferença entre sua relação atual e seu casamento anterior. Com Gabriela, situações como essa se tornariam conversas circulares e emocionais sobre sentimentos feridos e lealdades conflitantes. Com Laura, estavam tendo uma discussão racional sobre opções práticas e considerações éticas. Era uma diferença que deveria tê-lo tranquilizado completamente sobre a solidez de sua relação atual. Então, por que uma parte dele se sentia vagamente nostálgica pelo tipo de intensidade emocional que caracterizara seu casamento com Gabriela? Os 3 dias seguintes passaram em uma névoa de distração produtiva. Tiago mergulhou na preparação para sua apresentação com os investidores do Vale do Silício com uma intensidade que beirava a obsessão. Revisando projeções financeiras, refinando slides do PowerPoint e ensaiando respostas a perguntas potenciais, até que Laura comentasse que ele podia recitar sua apresentação, palavra por palavra, simplesmente por tê-la ouvido tantas vezes da sala ao lado. A apresentação em si fora um sucesso rotundo. Os investidores mostraram entusiasmo genuíno pela plataforma de gestão empresarial que a Tech Solutions desenvolvera, e ele saíra da reunião com um acordo preliminar para uma rodada de financiamento que poderia catapultar sua empresa para o mercado internacional, de uma maneira que sonhara por anos. Deveria ter sido um momento de celebração triunfal. Em vez disso, enquanto dirigia de volta à sua empresa após a reunião, percebeu que seu primeiro pensamento não fora sobre as implicações profissionais do acordo, mas sobre se Gabriela ainda estaria trabalhando no supermercado quando passasse por ali a caminho de casa. Era uma realização perturbadora que sugeria que o encontro de 3 dias antes criara uma interrupção em seu equilíbrio emocional mais significativa do que admitira inicialmente. Durante o casamento, desenvolvera a capacidade de compartimentalizar efetivamente preocupações pessoais durante crises profissionais.
mas agora descobria que essa habilidade se tornara unidirecional. Conseguia manter preocupações profissionais separadas de sua vida pessoal, mas não vice-versa. Naquela tarde, enquanto revisava contratos em seu escritório no 10º andar com vistas panorâmicas de São Paulo, tomou uma decisão que sabia ser tão impulsiva quanto inevitável. Dirigiu-se ao supermercado. Não tinha um plano específico. Não ensaiara o que diria se a encontrasse trabalhando, nem considerara completamente as implicações de buscar ativamente o contato. Simplesmente sabia que a incerteza sobre sua situação se tornara mais disruptiva para sua concentração do que qualquer conversa desconfortável que pudesse resultar de se aproximar dela. O estacionamento do supermercado estava menos concorrido às 4 da tarde de uma segunda-feira do que estivera durante sua visita na quinta anterior. Tiago estacionou no mesmo lugar aproximado onde estivera 3 dias antes, como se a familiaridade da localização pudesse lhe proporcionar algum tipo de continuidade ou valor emocional. Uma vez dentro, dirigiu-se imediatamente aos caixas registradores, fingindo examinar revistas em uma prateleira próxima enquanto escaneava discretamente os funcionários. Gabriela não estava visível em nenhum dos caixas abertos. Após 10 minutos de vigilância casual, aproximou-se de um funcionário jovem que reabastecia produtos no corredor de doces. "Com licença", disse, adotando o tom casual que usava quando tentava obter informações sem revelar por que eram importantes para ele. "A Gabriela Nunes está trabalhando hoje? Sou um amigo da família e queria saudá-la." O funcionário, que não parecia ter mais de 18 anos e usava o mesmo uniforme verde que vira em Gabriela, olhou para ele com uma expressão que sugeria que tentava determinar se essa era uma pergunta legítima ou potencialmente problemática. "Não tenho certeza", respondeu finalmente, "mas acho que vi a Gabriela no turno da manhã. Seu horário muda muito porque... Bem, ela está grávida, sabe? Então, às vezes, precisa ajustar as horas." A informação casual continha detalhes que Tiago não esperara obter, mas que imediatamente começou a analisar. Se Gabriela trabalhava turnos variáveis devido à gravidez, isso sugeria que tinha certo grau de flexibilidade em seu horário, o que era positivo. Também implicava que seus supervisores acomodavam suas necessidades relacionadas à gravidez, o que sugeria que era uma funcionária valorizada. No entanto, também levantava a pergunta de por que uma professora com experiência estaria trabalhando em um supermercado em primeiro lugar. Gabriela tivera uma carreira sólida na educação, com uma reputação estabelecida nas escolas onde trabalhara. Não era o tipo de profissional que mudaria para trabalho de atendimento ao cliente a menos que houvesse circunstâncias excepcionais envolvidas. "Sabe se ela trabalha amanhã?", perguntou Tiago, imediatamente consciente de que a pergunta poderia soar estranha vindo de alguém que se dizia amigo da família. "Não sei o horário específico dela", respondeu o funcionário, seu tom sugerindo que atingira o limite de informação que se sentia confortável compartilhando com um estranho. "Mas, geralmente, ela trabalha na maioria dos dias da semana." Tiago agradeceu ao funcionário e comprou uma garrafa de água, de que não precisava, principalmente para justificar sua presença no supermercado. Enquanto caminhava de volta ao carro, percebeu que cruzara uma linha que não reconhecera completamente até depois do fato. Começara a investigar ativamente a vida de Gabriela, em vez de simplesmente processar o encontro acidental. Era exatamente o tipo de comportamento que contribuíra para os problemas em seu casamento. Sua tendência a agir antes de considerar completamente as implicações emocionais ou éticas dessas ações. Gabriela comentara várias vezes durante os anos juntos que ele tinha uma compulsão de consertar situações, mesmo quando não lhe pediam para intervir. Mas também reconhecia que sua motivação não era inteiramente altruísta.
Havia algo em ver Gabriela em circunstâncias aparentemente reduzidas que despertara sentimentos que não experimentara durante sua relação com Laura. Uma sensação de responsabilidade protetora que ia além do interesse casual no bem-estar de um conhecido. Era uma realização desconfortável que sugeria que seus sentimentos sobre Gabriela e possivelmente sobre seu casamento anterior eram mais complicados do que admitira nos últimos 3 anos. Na manhã de terça-feira, Tiago chegou cedo ao escritório com a intenção de mergulhar no trabalho e esquecer sua expedição investigativa do dia anterior. Tinha uma agenda cheia, 3 reuniões com clientes potenciais, uma sessão de planejamento estratégico com sua equipe de desenvolvimento e uma ligação de follow-up com os investidores do Vale do Silício para discutir os próximos passos no processo de financiamento. No entanto, descobriu que sua capacidade de concentração fora comprometida de uma maneira que não experimentara desde os primeiros dias de construção de sua empresa. Durante a reunião de planejamento estratégico, encontrou-se pensando em Gabriela em bala-compras para clientes idosos, com a mesma paciência gentil que mostrara quando cuidava da avó durante o casamento. Durante a ligação com os investidores, parte de sua mente calculava quanto custaria fornecer seguro médico para uma mulher grávida que trabalhava em um supermercado. Fora Laura quem finalmente interveio, aparecendo em seu escritório durante o horário de almoço, com uma expressão que sugeria que chegara a uma conclusão sobre seu estado emocional nos últimos dias. "Você vai voltar ao supermercado", declarou sem rodeios, instalando-se na cadeira à frente de sua mesa com a confiança de alguém que avaliara evidências e chegara a uma conclusão inevitável. "Não havia", começou Tiago, mas parou quando percebeu que qualquer negação seria transparentemente falsa. "É tão óbvio assim? Você checou e o telefone 47 vezes desde o café da manhã", observou Laura. "Você mencionou circunstâncias imprevistas em 3 conversas diferentes esta manhã sem contexto. E quando a Maria da contabilidade perguntou se queria almoçar no restaurante japonês de sempre, você disse que preferia ficar por perto, sem explicar perto de quê." Era o tipo de análise meticulosa que a tornava tão eficaz como advogada e que geralmente admirava no contexto profissional. Aplicada a seu comportamento pessoal, fazia-o sentir-se simultaneamente exposto e grato por ter uma parceira que podia ler seus padrões emocionais com tanta precisão. "Preciso saber que ela está bem", admitiu finalmente. "Não consigo explicar porquê, mas a imagem dela trabalhando naquele supermercado, obviamente lutando financeiramente, não sai da minha cabeça." "E se ela não estiver bem?", perguntou Laura. "O que você pensa em fazer com essa informação?" Era uma pergunta que evitara porque não tinha uma resposta clara. O que podia fazer, realisticamente? Oferecer ajuda financeira a uma ex-esposa que escolhera desaparecer de sua vida? Investigar por que uma professora competente estava trabalhando no varejo? Garantir que tivesse acesso adequado a cuidados pré-natais? Todas essas possibilidades pareciam simultaneamente apropriadas e inapropriadas, dependendo da perspectiva da qual as considerasse. "Não sei", admitiu, "mas acho que preciso pelo menos tentar falar com ela antes de poder seguir em frente." Laura o estudou por um momento, sua expressão mostrando o tipo de consideração cuidadosa que precedia decisões legais importantes. "Quer que eu vá com você?", perguntou. A oferta o pegou completamente de surpresa. Não considerara a possibilidade de que Laura pudesse querer se envolver diretamente no que assumira ser uma situação inerentemente desconfortável para ela. "Por que você gostaria de fazer isso?", perguntou. "Porque claramente isso é importante para você", respondeu Laura,
com a lógica direta que caracterizava sua abordagem das relações. E porque se você for sozinho, vai passar as próximas 2 semanas analisando cada nuance da conversa e se perguntando se disse as coisas certas. Se eu for com você, posso fornecer perspectiva objetiva e ajudá-lo a processar o que aprender. Era uma oferta generosa, que demonstrava um nível de confiança em sua relação que ele não estava certo de merecer completamente. Também representava uma abordagem de resolução de problemas caracteristicamente de Laura. Identificar a fonte de incerteza e tomar medidas diretas para abordá-la. Você tem certeza de que se sentiria confortável com isso? Perguntou. Tiago, disse Laura. Sua voz adquirindo o tom pacientemente explicativo que usava quando esclarecia mal-entendidos fundamentais. Não somos adolescentes navegando o drama de relações baseado em ciúmes e territorialidade. Somos adultos maduros, com a capacidade de lidar com situações complexas com graça e comunicação direta. Se há uma situação não resolvida em seu passado que está afetando seu presente, prefiro abordá-la diretamente em vez de fingir que não existe. Sua resposta era tão prática, tão madura, tão completamente consistente com os valores que estabeleceram em sua relação, que Tiago sentiu-se simultaneamente admirativo e levemente perturbado por sua falta de reação emocional. Havia uma parte dele que esperara, talvez até desejasse, algum sinal de territorialidade ou ciúmes que confirmasse que Gabriela representava algum tipo de ameaça percebida para sua relação atual. A ausência dessa reação sugeria que Laura tinha uma confiança em sua relação que ele não estava certo de compartilhar completamente, ou que tinha um distanciamento emocional que permitia ver a situação com Gabriela como um problema logístico a resolver em vez de uma complicação relacional potencial. Se você realmente quer me acompanhar, disse finalmente, acho que gostaria de ter sua perspectiva. Ótimo, respondeu Laura, já pegando sua agenda para verificar sua disponibilidade. Esta tarde, depois da sua última reunião, a eficiência com que organizara o que poderia ser uma das conversas mais emocionalmente carregadas de sua vida era impressionante e levemente desconcertante. Mas também reconheceu que ter Laura presente poderia fornecer a estrutura e objetividade de que precisaria para navegar a interação com Gabriela sem permitir que emoções não resolvidas nublassem seu julgamento. Às 5:30 da tarde, Tiago e Laura se encontraram no estacionamento do supermercado, tendo chegado em carros separados para facilitar qualquer logística complicada que pudesse surgir da conversa planejada. O calor do dia começara a ceder levemente, mas o asfalto ainda irradiava ondas de calor que distorciam o ar como água em movimento. Laura trocara seu terno de tribunal por jeans e uma blusa casual, mas ainda mantinha a postura ereta e a expressão alerta que caracterizavam sua presença profissional. Era evidente que pensara cuidadosamente sobre como se apresentar para essa situação. Casual o suficiente para não intimidar, mas composta o suficiente para transmitir respeito e seriedade. Você tem alguma ideia do que vai dizer? Perguntou enquanto caminhavam para a entrada do supermercado. Pensei em começar com algo simples, respondeu Tiago, sua voz revelando uma nervosidade que não experimentara desde suas primeiras apresentações ante investidores importantes. Só saudar, perguntar como ela está, talvez explicar que havia outro dia e queria me certificar de que tudo estivesse bem. Parece apropriado, aprovou Laura. E se ela não quiser falar? Era uma possibilidade que evitara considerar completamente, mas que reconhecia ser completamente razoável. Gabriela escolhera desaparecer de sua vida após o divórcio.
Não tentara manter contato, não fornecera informações sobre seus planos ou paradeiro. Era possível que sua reação à sua aproximação fosse hostilidade ou simplesmente um pedido educado de que a deixasse em paz. Então, respeitarei. Isso, disse, embora não estivesse completamente certo de como se sentiria sobre isso se ela rejeitasse a conversa. Uma vez dentro do supermercado, demoraram só alguns minutos para localizar Gabriela. Ela trabalhava no caixa registrador número 7, processando as compras de uma família jovem com 2 crianças pequenas que corriam ao redor do carrinho enquanto os pais tentavam contê-las. De sua posição de observação perto da área de produtos farmacêuticos, Tiago pôde ver que Gabriela lidava com o caos com a mesma graça paciente que mostrara durante seu encontro anterior. Esperaram até que a família completasse sua transação e se afastasse antes de se aproximarem de seu caixa. Gabriela ergueu o olhar quando se aproximaram, e Tiago viu a sequência completa de reconhecimento e avaliação cruzar seu rosto. Surpresa inicial, seguida de uma cautela cuidadosa. Depois, um tipo de resignação que sugeria que esperara que esse momento chegasse eventualmente. "Oi, Gabriela", disse Tiago, sua voz saindo mais formal do que pretendia. "Tiago", respondeu ela, seu tom neutro, mas não hostil. Seus olhos moveram-se brevemente para Laura antes de retornar para ele. "Não esperava te ver de novo tão cedo. Queria te perguntar como você está", disse, imediatamente consciente de quão inadequadas soavam as palavras para a complexidade da situação. "Te vi outro dia e me surpreendeu te encontrar aqui." Gabriela processou isso por um momento, suas mãos descansando protetoramente sobre sua barriga, em um gesto que Tiago reconheceu de seu próprio período tentando conceber quando estavam hiperconscientes de cada sinal potencial de gravidez. "Estou bem", respondeu finalmente. "Trabalhando, obviamente, me mantendo ocupada." Havia uma economia em suas palavras que sugeria que escolhia cuidadosamente que informação revelar. Não era hostilidade, exatamente, mas um tipo de autoproteção que indicava que aprendera a ser cautelosa sobre com quem compartilhava detalhes de sua vida. "Esta é Laura", disse Tiago, sentindo a necessidade de reconhecer a presença de sua parceira, mas sem ter certeza de como categorizar sua relação nessa situação particular. "Sua namorada", acrescentou Laura com a franqueza característica, estendendo a mão para Gabriela. "É um prazer conhecê-la finalmente." Gabriela aceitou o aperto de mãos com uma expressão que sugeria que recalculava sua compreensão da situação. Esperara que Tiago viesse sozinho, e a presença de Laura adicionava uma dimensão de complexidade que claramente não antecipara. "O prazer é meu", respondeu Gabriela, seu tom mantendo a cortesia educada que aperfeiçoara durante anos interagindo com pais de alunos em situações potencialmente tensas. Um cliente se aproximou da fila atrás deles e Gabriela olhou significativamente para a pessoa esperando, um sinal claro de que estava trabalhando e não podia sustentar uma conversa extensa naquele momento. "Há algum momento em que você quando poderia conversar?", perguntou Tiago rapidamente. "Não precisa ser agora, mas gostaríamos de conversar com você quando tiver tempo." Gabriela considerou isso, sua expressão mostrando o tipo de cálculo cuidadoso que caracterizara muitas de suas decisões na fase final de seu casamento. "Termino às 8, disse finalmente. "Há uma cafeteria na praça do outro lado da rua, o café da esquina. Se quiserem me esperar lá." "Perfeito", respondeu Tiago, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. "Tivemos às 8. Enquanto se afastavam do caixa registrador, Laura pegou seu braço gentilmente. "Isso foi bem", murmurou. "Ela parece cansada, mas não doente, e não parecia chateada em te ver."
Tiago assentiu, mas sua atenção fixara-se em um detalhe que não notara durante seu primeiro encontro. Gabriela não usava a aliança de casamento. Durante o casamento, nunca tirara sua aliança, mesmo cozinhando ou fazendo exercício. O fato de não usá-la agora sugeria que tomara a decisão, consciente de se apresentar como solteira, o que levantava perguntas sobre as circunstâncias de sua gravidez que ele não estava certo de ter direito a fazer. A cafeteria. O café da esquina tinha o ambiente acolhedor típico dos estabelecimentos familiares em São Paulo. Paredes pintadas em tons quentes de terracota, música suave de violão brasileiro tocando de alto-falantes ocultos e o aroma persistente de café recém-moído misturando-se com canela e baunilha. Tiago e Laura chegaram 15 minutos cedo, escolhendo uma mesa perto da janela que oferecia vista tanto da entrada quanto do supermercado do outro lado da rua. Laura pediu um café americano, enquanto verificava discretamente e-mails em seu telefone. Sua presença tranquilizadora, mas não intrusiva. Tiago, nervoso demais para considerar cafeína, limitou-se à água mineral com limão, seus dedos tamborilando inconscientemente sobre a mesa de madeira. Às 8h10, Gabriela apareceu na entrada, tendo trocado seu uniforme por jeans desbotados e uma blusa solta que acentuava sua gravidez sem ocultá-la. Movia-se com a cautela de alguém que aprendera a conservar energia, cada passo medido e deliberado. Tiago se levantou automaticamente ao vê-la, um gesto de cortesia que mantinha desde a juventude. "Obrigado por vir", disse, enquanto Gabriela se sentava, notando as linhas finas de fadiga ao redor de seus olhos que não estavam lá durante o casamento. Honestamente, não tinha certeza se deveria, admitiu Gabriela, aceitando o cardápio que a garçonete oferecia. Mas a curiosidade venceu. Pediu chá de camomila e um pão doce, um pedido modesto que Tiago interpretou como evidência de orçamento limitado. Observou-a discretamente enquanto esperavam as bebidas chegarem, notando mudanças sutis em sua aparência que falavam de circunstâncias reduzidas, cabelo que precisava de retoque profissional, unhas que manicureara ela mesma, sapatos confortáveis mas gastos. "Como você tem passado?", perguntou Gabriela finalmente, dirigindo-se tanto a ele quanto a Laura. "Vi nas notícias que sua empresa está se expandindo internacionalmente." A menção casual de ter acompanhado seu sucesso profissional o surpreendeu. Significava que estivera consciente de seu progresso, apesar de cortar todo o contato direto. "Fora, intenso", respondeu Tiago. "Muito trabalho, mas recompensador." "E vocês dois?", Gabriela gesticulou vagamente entre eles. "Fazem tempo que estão juntos?" "Pouco mais de 1 ano", respondeu Laura com sua honestidade característica. "Nos conhecemos em uma conferência legal." Gabriela assentiu, processando essa informação com uma expressão que Tiago não pôde decifrar completamente. Havia aprovação ali? Alívio? Ou simplesmente curiosidade satisfeita? "Fico feliz que você tenha encontrado alguém", disse Gabriela, e sua sinceridade era evidente. "Sempre pensei que você era bom demais para ficar sozinho." A conversa pausou enquanto as bebidas chegavam. Gabriela envolveu as mãos ao redor da xícara de chá como se buscasse calor, embora a tarde ainda retivesse o calor do verão. "Gabriela", começou Tiago cuidadosamente, "não quero ser intrometido, mas está tudo bem? Me surpreendeu te ver trabalhando em um supermercado", completou Gabriela, um sorriso irônico aparecendo em seus lábios. "Sim, não era exatamente o plano de carreira que eu tinha há 3 anos. Tomou um gole de chá antes de continuar, aparentemente decidindo quanto revelar. "Perdi meu emprego de professora há 8 meses", explicou. "Cortes orçamentários no distrito escolar. O trabalho no supermercado é temporário enquanto procuro outra posição, mas
As escolas não estão contratando muito no momento, especialmente professoras grávidas. A informação caiu entre eles como uma confissão dolorosa. Tiago sentiu uma onda de indignação em nome de Gabriela. Era uma professora talentosa, que dedicara anos educando crianças de famílias de baixa renda. Isso é terrível, expressou Laura genuinamente. Não havia proteções de antiguidade? Gabriela sorriu amargamente. Tecnicamente sim, mas quando precisam fazer cortes drásticos, encontram maneiras de justificar suas decisões, e honestamente, minha situação pessoal não ajudou. Suas mãos moveram-se instintivamente para sua barriga, um gesto protetor que esclarecia a que situação pessoal se referia. O pai do bebê? Perguntou Tiago suavemente, depois parou, percebendo que não tinha direito a essa informação. Não está no quadro, respondeu Gabriela diretamente, aparentemente apreciando sua franqueza. Fora complicado desde o início. Quando soube que eram gêmeos, decidiu que não estava pronto para essa responsabilidade. A revelação de gêmeos atingiu Tiago com uma força inesperada. Durante anos tentando conceber com Gabriela, brincavam sobre a possibilidade de gêmeos, especialmente após descobrirem que havia histórico na família dela. Agora, ela estava tendo gêmeos com outro homem que a abandonara. Gêmeos? Repetiu Laura, sua voz contendo admiração e preocupação. Isso deve ser avassalador. Aterrador seria uma palavra mais precisa, admitiu Gabriela, especialmente sem muito apoio. E sua família? Perguntou Tiago, lembrando dos pais carinhosos de Gabriela que foram tão acolhedores durante o casamento. O rosto de Gabriela escureceu. Meus pais morreram em um acidente de carro há 2 anos, 8 meses após o divórcio. A informação caiu como um golpe físico. Tiago lembrava vividamente dos pais de Gabriela. Sua mãe, uma enfermeira aposentada que fazia pães de queijo lendários durante as festas de fim de ano. Seu pai, um mecânico que construíra uma pequena empresa bem-sucedida e que sempre tratara Tiago como o filho que nunca tivera. Gabriela, sinto muito, murmurou, as palavras sentindo-se completamente inadequadas. Não fazia ideia. Você não tinha por que saber, respondeu Gabriela, sua voz controlada, mas com um tremor que sugeria que a dor ainda era aguda. Fora por isso que desapareci tão completamente. Após o divórcio, após perder meus pais, precisava encontrar quem era sem todas as conexões que definiam minha vida. Laura inclinou-se para a frente. Deve ter sido incrivelmente difícil lidar com tudo isso sozinha. Fora, admitiu Gabriela, mas também foi libertador, de certa maneira. Pela primeira vez na vida, todas as minhas decisões eram completamente minhas. Não tinha que considerar as expectativas dos meus pais, ou as necessidades dos alunos, ou... Parou, provavelmente percebendo que estava prestes a mencionar as dinâmicas de seu casamento com Tiago. Você herdou algo? Perguntou Laura praticamente. Gabriela riu sem humor. Dívidas, principalmente. Meus pais hipotecaram a casa para ajudar a expandir o negócio do meu pai logo antes do acidente. O seguro cobriu os funerais, mas o resto? Bem, por isso estou trabalhando no supermercado, em vez de me dar um descanso durante a gravidez. A imagem completa da situação de Gabriela se cristalizava. Perdera o emprego, os pais, a estabilidade financeira e agora enfrentava uma gravidez de gêmeos sem apoio paterno. O fato de manter tanta graça e determinação sob essas circunstâncias falava de uma força que Tiago não estava certo de ter apreciado completamente durante o casamento. Você tem seguro médico? Perguntou, imediatamente consciente de que a pergunta poderia soar invasiva. Básico, através do supermercado, respondeu Gabriela. Cobre o essencial, mas não muito mais.
Tiago sentiu uma urgência crescente de oferecer ajuda, de encontrar maneiras de aliviar a pressão financeira que obviamente enfrentava. Mas também lembrava das conversas durante o casamento, quando Gabriela expressara frustração por sua tendência a tentar resgatá-la de situações que preferia lidar independentemente. A conversa continuou por mais 1 hora, enchendo-se gradualmente de detalhes que pintavam um quadro cada vez mais claro dos últimos 3 anos de Gabriela. Após deixar o ensino, tomara empregos temporários enquanto cuidava de seus pais doentes. Conhecera o pai dos bebês em um curso de desenvolvimento profissional, uma relação que começara como amizade e evoluíra para algo mais profundo antes de colapsar quando ele não pudera lidar com as realidades da gravidez múltipla. Não o culpo completamente, admitiu Gabriela quando Tiago expressou indignação sobre o abandono. Éramos muito novos um para o outro quando aconteceu. E honestamente, a perspectiva de gêmeos é aterrorizante mesmo quando você está preparado. Laura permanecera majoritariamente silenciosa, fazendo perguntas ocasionais, mas principalmente observando a dinâmica entre Gabriela e Tiago. Sua presença proporcionara exatamente o tipo de estabilidade que ele esperara, mantendo-o focado em ouvir, em vez de pular imediatamente para ofertas de assistência. Quando Gabriela finalmente se desculpou para ir embora, citando a necessidade de descansar antes de seu turno matutino, Tiago e Laura ficaram na cafeteria processando tudo o que aprenderam. Ela está em uma situação realmente difícil, observou Laura uma vez que Gabriela se fora. Pior do que eu imaginava, concordou Tiago. Gêmeos, sem apoio familiar, trabalhando em pé o dia todo. Você vai se oferecer para ajudar? Perguntou Laura diretamente. Era a pergunta que evitara formular conscientemente, embora construísse argumentos para a intervenção desde que Gabriela começara a explicar sua situação. Acha que eu deveria? Perguntou em troca. Acho que você vai fazer, isso independentemente do que eu pense, respondeu Laura com um sorriso que sugeria que o conhecia melhor do que ele mesmo. Mas sim, acho que deveria, cuidadosamente respeitando seus limites, mas sim. Isso não te incomoda? Perguntou Tiago. Que você queira ajudar alguém que claramente está lutando? Não, que essa pessoa seja sua ex-esposa grávida é complicado, mas não incomoda. Sua honestidade era revigorante e tipicamente de Laura. Reconhecia a complexidade emocional da situação sem fingir que não existia, mas também aplicava sua abordagem prática de resolução de problemas. Como sugere que eu proceda? Perguntou Tiago. Ofertas específicas e práticas, respondeu Laura imediatamente. Não um cheque em branco que possa parecer condescendente, mas assistência direcionada que aborde necessidades reais. Seguro médico melhor, talvez. Ajuda com custos relacionados à gravidez, coisas que beneficiem diretamente os bebês. Era exatamente o tipo de conselho estratégico que esperara dela e percebeu que subconscientemente buscara sua permissão e orientação para prosseguir com a ajuda. Também, acrescentou Laura, sugeriria que qualquer conversa sobre assistência financeira inclua expectativas claras sobre limites e que não crie obrigações emocionais complicadas. Quer dizer que Gabriela poderia interpretar a ajuda como você tentando se reinsertar na vida dela, completou Laura. O que, para ser clara, pode ser exatamente o que você está fazendo, mas é importante que ambos sejam honestos sobre as motivações e expectativas. A observação o atingiu como particularmente perspicaz, porque tocava algo que não estivera completamente disposto a examinar. Até que ponto seu desejo de ajudar Gabriela era motivado por preocupação genuína versus uma oportunidade de reconectar com alguém que fora fundamental em definir sua compreensão do amor e da parceria. Acha que eu estou tentando? Começou.
Acho que você está sendo humano, interrompeu Laura gentilmente. Gabriela foi importante para você por 8 anos. Vê-la lutando desperta instintos protetores. E isso é normal e até admirável. Mas é importante ser honesto sobre o que você espera obter ao ajudá-la. Era uma pergunta que sabia que precisaria responder para si mesmo antes de se aproximar novamente de Gabriela com ofertas de assistência. Os meses seguintes se desenrolaram com uma cadência gradual que surpreendeu Tiago por sua naturalidade. Após considerável reflexão e múltiplas conversas com Laura, decidira se aproximar de Gabriela com ofertas específicas de ajuda que se focassem nas necessidades práticas de sua gravidez. A primeira fora um seguro médico complementar que cobria especialistas em gestações múltiplas e cuidados pré-natais avançados. Gabriela resistira inicialmente, mas quando Tiago explicou que era uma extensão do seguro corporativo de sua empresa e que, tecnicamente, ela se qualificava como dependente de emergência sob certas circunstâncias legais, uma interpretação criativa que Laura ajudara a estruturar, aceitara. A segunda fora a assistência para encontrar um apartamento maior. Gabriela estivera vivendo em um estúdio pequeno que seria impossivelmente apertado com gêmeos. Tiago conectara com um amigo no ramo imobiliário que encontrara um apartamento de 2 quartos, a preço reduzido em troca de que Gabriela fornecesse aulas particulares ocasionais aos filhos do proprietário. Cada interação fora cuidadosamente estruturada para manter limites claros, enquanto proporcionava apoio genuíno. Laura participara da maioria das conversas, sua presença servindo como lembrete, tanto para Tiago quanto para Gabriela, de que essa ajuda era transparente e não continha agenda oculta. Para surpresa de Tiago, fora Laura quem sugerira a revelação mais significativa. "Há algo que você deveria saber", dissera Gabriela durante uma de suas reuniões mensais de acompanhamento na mesma cafeteria onde tiveram sua primeira conversa, sobre por que eu apareci naquele supermercado especificamente. Tiago sentira uma mudança na energia da conversa, como se Gabriela construísse coragem para revelar informação importante. "Eu sabia que você comprava lá", admitira, evitando contato visual direto. "Te vira em redes sociais de amigos mútuos, notara a área onde você morava. Não foi completamente acidental eu estar trabalhando naquele lugar." A confissão o atingiu como uma revelação fundamental que recontextualizava tudo o que assumira sobre seu encontro. Gabriela orquestrara deliberadamente a oportunidade de que ele a visse, embora de maneira que pudesse parecer coincidental. "Por quê?", perguntara, genuinamente confuso. "Porque eu precisava de ajuda", respondera Gabriela simplesmente. "E porque sabia que seria você, que não poderia simplesmente ignorar a situação uma vez que soubesse." Era uma admissão que falava tanto da desesperação de sua situação quanto de sua compreensão profunda de sua personalidade. Durante o casamento, Gabriela criticara frequentemente sua compulsão de resgatar situações, mas agora contara deliberadamente com essa mesma característica. "Você está chateado?", perguntara Gabriela, finalmente olhando-o diretamente. Tiago considerou a pergunta cuidadosamente. Estava chateado por ter sido manipulado? Aliviado de que sua ajuda fora genuinamente necessária e bem-vinda? Impressionado pela sofisticação emocional da estratégia de Gabriela? "Estou impressionado", admitiu finalmente. "E feliz que você se sentisse confortável em se aproximar dessa maneira." "Não me sentia confortável", corrigiu Gabriela. Fora aterrorizante, mas também necessário. Laura, que ouvira essa conversa com sua atenção analítica característica, inclinou-se para a frente. "Você considerou se aproximar diretamente?", perguntara. "Por meses", respondera Gabriela, "mas não sabia como explicar por que precisava de ajuda sem soar como
como uma ex-esposa desesperada tentando reconectar por razões erradas. A honestidade brutal da admissão criara um momento de silêncio reflexivo. Gabriela navegara uma situação impossivelmente complexa, com graça e estratégia, protegendo sua dignidade enquanto assegurava o bem-estar de seus filhos não nascidos. 18 meses após o encontro inicial no supermercado, Tiago encontrava-se no Hospital das Clínicas de São Paulo, segurando um dos gêmeos de Gabriela enquanto ela amamentava o outro. Os bebês, um menino e uma menina, que Gabriela nomeara Santos e Esperança, haviam chegado com 3 semanas de antecedência, mas perfeitamente saudáveis. O parto fora complicado, requerendo uma cesariana de emergência que durara 4 horas tensas. Tiago estivera na sala de espera com Laura, ambos atuando como a família de apoio que Gabriela não tinha, quando os médicos saíram para confirmar que tanto ela quanto os bebês estavam bem. "Você já imaginou isso?" perguntou Laura suavemente, observando enquanto Tiago balançava Santos com a naturalidade de alguém que praticara por meses. "Nunca", admitiu Tiago honestamente. "Durante nosso casamento, imaginei ter filhos com Gabriela. Após o divórcio, imaginei ter filhos com você. Mas nunca imaginei isso. Isso era uma família não tradicional que evoluíra organicamente durante os meses de gravidez de Gabriela." Tiago estivera presente para as consultas médicas importantes, ajudara a montar o berço no novo apartamento, lera livros sobre gestações múltiplas até se tornar mais experto que alguns médicos. Laura, surpreendentemente, desenvolvera sua própria relação com Gabriela, baseada inicialmente em admiração mútua pela força da outra e evoluindo para uma amizade genuína. As duas mulheres compartilhavam uma inteligência prática e uma honestidade direta que as tornara compatíveis de maneiras que nenhum deles antecipara. Gabriela mexeu-se na cama do hospital, ajustando-se para amamentar Esperança mais confortavelmente. "O pai biológico", disse suavemente, "enviou flores ontem, com uma nota pedindo se poderia conhecê-los algum dia." A menção do homem que abandonara Gabriela durante a gravidez criou uma tensão momentânea na sala. Tiago sentiu uma reação protetora imediata, mas forçou-se a manter neutralidade. "O que você quer fazer?" perguntou Laura. "Não sei", admitiu Gabriela. "Parte de mim pensa que Santos e Esperança merecem saber quem é seu pai biológico. Outra parte de mim olhou significativamente para Tiago. Pensa que já tem todo o apoio masculino de que precisam." Era uma declaração que continha implicações que nenhum deles discutira explicitamente, mas que crescera por meses. Tiago assumira naturalmente um papel paterno com os gêmeos e Gabriela permitira e encorajara essa conexão. "Eles deveriam conhecer sua história", disse Tiago cuidadosamente. "Mas isso não significa que ele tenha que ter um papel ativo em suas vidas." "E se ele quiser um?" perguntou Gabriela. "Então teremos que navegar isso quando chegar o momento", respondeu Laura praticamente. "Mas por agora, esses bebês têm 3 adultos que os amam incondicionalmente e estão comprometidos com seu bem-estar. Isso é mais do que muitas crianças têm." Tiago olhou para Santos, que abrira os olhos e o observava com a concentração intensa típica dos recém-nascidos. Havia algo profundamente satisfatório em segurar esse menino que não era seu biologicamente, mas que se tornara central para sua compreensão do que constituía família. "Sabe o que é o mais estranho?" disse Gabriela, após um momento de silêncio contemplativo. "O quê?" perguntaram Tiago e Laura simultaneamente. "Isso funciona", respondeu Gabriela, gesticulando vagamente para incluir os 3 adultos e 2 bebês. "Somos uma família completamente não tradicional que não deveria funcionar segundo nenhum manual, mas funciona." Ela tinha razão.
Criaram algo que era simultaneamente complicado e simples, não convencional, mas profundamente satisfatório. Tiago encontrara uma maneira de ser pai sem ser parceiro romântico da mãe. Laura desenvolvera um papel de apoio que honrava tanto sua relação com Tiago quanto sua amizade independente com Gabriela. Gabriela conseguira a rede de apoio de que precisava enquanto mantinha sua autonomia como mãe. Acho, disse Tiago, passando Santos para Laura e pegando a mão de Gabriela, que às vezes as melhores famílias são as que escolhemos criar em vez das que esperamos ter. Gabriela sorriu, e pela primeira vez desde o encontro no supermercado, Tiago viu em seu rosto a paz completa que estivera ausente durante todos os meses de estresse e incerteza. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.